Renan, falando sobre como que os profissionais podem, né, divulgar o seu serviço na internet, a gente vai entrar bem a fundo aí nesse tema. Pelo menos a minha missão aqui é trazer um pouco mais de clareza e de luz para quem está procurando, né, isso, e que vai assistir esse vídeo depois. Mas assim, só por curiosidade, cara, conta um pouco mais sobre por que você escolheu estudar direito, ou exercer direito. A gente, assim, eu te conheço por causa da palestra da Filiados Brasil, né? E depois eu acabei te reencontrando dentro da Peer Review, né? Do Aham. curso da SB Cop. E assim, escutar você falar, eu não sei, é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, escutar você falar, porque eu percebo que você tem sei lá, uma preocupação em como você conduz uma conversa, né, quando você tipo, transmite uma informação que é realmente, sei lá, fazer o outro entender. Pelo menos, eu não sei, como eu lido com vários profissionais, às vezes Aham. isso é muito claro para você, né, que você precisa se fazer entender para transmitir uma informação e para, enfim, chegar numa justa que seja bom para ambas as partes, mas Aham. dependendo do profissional, enfim, ele vai mais no feeling e ele não tem muito isso assim nele. Então, por que você, Renan, escolheu assim ser advogado para começar a conversa? Bom, cara, bom, antes disso, eu parto da premissa de que o responsável pela comunicação sou eu. Então, o responsável pelo entendimento da minha mensagem sou eu, não você ou qualquer outra pessoa que estiver me escutando. Então, eu tenho que ser claro o suficiente para que a minha mensagem seja compreendida no ponto que eu quero, por quem estiver me escutando, seja com você, seja com uma audiência um pouco maior. Por isso que eu tomo cuidado de, às vezes a gente não consegue fugir de jargões, né, do meio, mas de explicar o que aquilo significa para que a gente esteja nivelado, né, na nossa comunicação. Então, a premissa é: a responsabilidade é minha. Por isso que às vezes eu até não sou tão direto, mas eu prefiro que a pessoa entenda que a gente esteja conversando, mesmo um cliente no escritório, tá? Para que a gente, as expectativas sejam a partir daí alinhadas, enfim, a gente consiga desenvolver a conversa, seja uma palestra, seja um processo. Por que que eu fiz direito? Vamos lá. Já faz um bom tempo que eu entrei na faculdade, que eu saí da faculdade, inclusive. Mas quando eu entrei na faculdade, cara, eu fiquei entre fazer direito e fazer computação, né? Hum, Então, eu optei por direito porque eu queria fazer do mundo um lugar mais justo, né? A gente tem aquele ideal adolescente e tal. E conforme eu fui estudando, evoluindo, a gente aprende na própria faculdade que direito e justiça não são a mesma coisa, não são necessariamente a mesma coisa. O ideal seria confluir, mas não é o que acontece na prática. E eu fui trabalhando com algumas áreas. Eu trabalhei algum tempo com direitos humanos, com direito da criança e adolescente, conselho tutelar, enfim. Até que depois que eu me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar com a área digital. E aí foi como eu sempre gostei de tecnologia, de computação. Cara, a minha faculdade onde eu fiz, que eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Então, no meio da Zona da Mata, ainda não tinha a disciplina Direito Digital, como a gente conhece hoje, que é um posicionamento mais recente. Tinha uma coisa muito esparsa, mas o foco em tecnologia a gente não via por lá. E aí, quando eu voltei para São Paulo, surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório que prestava serviço para uma empresa de tecnologia, e aí casou muito com o que eu já gostava de fazer e de estudar, e dei sorte de poder trabalhar nessa área. E você já começou entrando num escritório ou você abriu o seu escritório em sua casa? Não, quando eu comecei, é, saí da faculdade, eu fiquei um tempo na cidade dos meus pais, lá na região de Araraquara, mais para o interior de São Paulo ainda.
E aí, em 2012, surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório em São Paulo e prestava serviço para uma empresa de tecnologia, uma das grandes. E aí eu comecei no escritório. Eu fiquei um período no escritório, eu fui contratado por essa empresa e fiquei 2 anos, quase 2 anos e meio praticamente. Eu saí da empresa, voltei para um outro escritório, também trabalhando com um player grande do mercado, né, prestando serviço para um player grande do mercado de tecnologia, e fiquei 2 anos nesse escritório. E aí eu já sempre tive a vontade de empreender, de ter o meu próprio negócio. E por uma série de fatores, no final de 2016 eu tomei a decisão, no começo de 2017 eu iniciei as atividades do meu escritório e eu já estava em Sorocaba. Show de bola. E antes de você entrar na faculdade, você via muito seriado de criminal, assim? Lei e Ordem, ou Cara, algo mais policial também, enfim. eu gostava dos seriados policiais, tipo Lei e Ordem, eu assisti algumas vezes, mas não com tanta frequência. Mas não era o meu foco. É que hoje o acesso a seriado por Netflix é muito mais fácil do que 10, 15 anos atrás, que É você tinha que ter verdade. uma TV paga, uma TV por assinatura. Então, era mais difícil fazer isso e naquela época, cara, eu estava preocupado com vestibular e passar em vestibular, estudar para cursinho, enfim, me preparar para aquilo. Então, eu não tinha muito tempo para fazer isso. Mas assisti algumas, sim. Não era as minhas favoritas, mas estava lá. Show, show, show de bola. Aqui em casa todo mundo gosta assim de uma série policial. É, é, é coisa de família, assim. Desde o meu avô, assim, eu já aprendi a gostar de filme policial. Ele gostava muito de Steven Seagal. Uhum. E aí, enfim, aí a gente começa de criança, né, a gostar porque os nossos pais, enfim, gostam cara, Criminal Minds, assim, coisas mais policiais, assim, sempre teve aqui na Uhum. família, entendeu? A minha mãe é Uhum. advogada, tá? Por isso que é Ah, presente, assim. legal, legal, Minha mãe é advogada, entendeu? Minha mãe é legal. advogada, mas ela é mais criminalista, né? E, Renan, como é que foram os seus primeiros clientes, cara? Como é que Cara, foi a busca deles? os primeiros clientes foram provenientes de contatos que eu fiz. Quando eu também não sou de Sorocaba, né? Eu mudei para cá pouco antes de abrir meu escritório. Então, minha rede de relacionamento, de contato aqui era pequena. Então, eu fui buscar, eu já me posicionava como especialista em direito digital, né? Com foco na área de digital e digital empresarial, né? Para focar, mas eu também tenho clientes pessoa física. E os primeiros clientes foram provenientes desse posicionamento e de conversar com outros advogados e me colocar como atuante nessa área, né? Porque ainda é uma área que tem poucas pessoas, 2 anos atrás tinha menos ainda. Então, eles acabaram sendo vindo de indicações de pessoas que eu conheci ao longo do tempo. Eu tinha um processo de captação de clientes, até porque 2 anos atrás, hoje eu vou falar, você que é copywriter também, você vai achar, cara, não é possível. Mas eu pensava, cara, eu sou advogado, eu não sou vendedor. Eu não preciso sair por aí vendendo os meus serviços. As pessoas têm que vir até mim, me procurar. Eu preciso ter um blog, eu preciso ter uma página no Facebook, um site contando o que eu faço e tá ok. Então é uma premissa muito errada para a gente que trabalha com copy hoje, principalmente, né? O copy, ele vem para revolucionar, para focar mesmo na parte de vendas. Então eu entendi que se eu tenho o meu próprio escritório, eu preciso necessariamente vender, mesmo que dentro dos limites, impostos pelo meu código de ética, que são vários limites. Antes de falar do código de ética em si, eu só queria pontuar mais algumas coisas no seu começo, mas isso do profissional que estudou 3, 4, 5 anos, se formou, tem um diploma, é muito comum que ele ache que ele não precisa divulgar o seu serviço.
Até porque ninguém nunca falou para ele e, enfim, é, ele já estudou 5 anos, entendeu? Ele acha que já está pronto para entrar pro mercado. E aí o que eu queria pontuar era o seguinte: você, você teve a coragem, né, de largar um CLT, né? Você era CLT ou você era Certo. para CLT? Tá. Você teve a coragem de largar um CLT, alugou um espaço, provavelmente, né? Que foi o seu escritório, e Uhum. você não tinha uma previsibilidade de clientes por mês. Você não, Não, não tinha. não tinha, não tinha. Você faria isso de novo hoje? Assim, com a cabeça que você tem hoje, 2019, você faria isso, tipo, dessa exata forma? Faria, com certeza. Faria essa decisão de empreender, né, de ter meu próprio escritório, eu faria. Mas se eu tivesse a cabeça de hoje, eu ia entender desde o começo de que realmente eu preciso vender. A gente, quando sai da faculdade, uma faculdade de direito, isso eu posso dizer porque eu já fiz, mas conversando com outras pessoas, ninguém sai preparado para o mercado, né? Você sai sabendo executar uma função, performar aquele trabalho, aquela função de advogado, ou de administrador, ou de técnico em enfermagem, enfim, você sabe sabendo fazer a execução daquela função. Você se preparou 5, 3, 4, 5 anos para isso. Mas você não está preparado para empreender. Você não sai preparado para ser um empreendedor ou um empresário, ou um profissional liberal, ou um autônomo. A gente não sai preparado. São pouquíssimos lugares que preparam. Não posso generalizar também. Uhum. Mas são poucas instituições que têm o cuidado de preparar aquele, geralmente, o jovem ali, a entender o que é o processo de marketing, como funciona o relacionamento com clientes, como pode ser feita a captação. Isso aí a gente vai aprender, pelo menos para mim foi assim, com a cara e com a coragem. Então, eu tomaria certamente essa decisão, porque eu não troco a minha vida hoje por nada, a vida de empresário, de advogado autônomo, com o escritório, para voltar para um emprego 9 to 5, não, um CLT. São, assim, o CLT, ou um emprego público, não, um serviço público. Você Uhum. tem uma segurança de uma remuneração, aquilo cai na tua conta todo mês, mas a liberdade que a gente tem sendo empreendedor, cara, isso não tem preço. Show. Vamos só lembrar do seu começo. Cara, como é que foi assim os seus primeiros meses? Porque aí teve aquele choque Foram, de realidade. cara, total. Como que eu tive. Eu sempre quis empreender, tal, ter um escritório. Naturalmente, o caminho de ser empreendedor para um advogado, né, para quem é formado em direito, é abrir o seu escritório de advocacia. É o caminho principal e natural. Não que seja só isso. Mas eu iria empreender, então, abrindo meu escritório. A decisão, eu já tinha a ideia é, de outros anos, enfim, que eu queria fazer isso. Mas a decisão mesmo eu tomei, cara, cansado de trabalhar para os outros todos os dias até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Foi num restaurante, eu peguei aquele papel que fica na mesa, que a gente coloca o prato, Sim, sim. e era um branco, eu tirei uma caneta que estava no meu bolso e comecei a desenhar lá e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí depois de alguns meses a situação se repetindo, e não, isso não é vida, eu preciso de ter a minha vida, meu projeto de vida é outro. Eu aprendi muito, mas eu acho que eu aprendi o suficiente para eu caminhar com as minhas próprias pernas agora no meu próprio escritório. E eu E de- sabia que o começo seria difícil, sabia porque, afinal de contas, eu não tinha contato, não tinha família para indicar, porque minha família também não é de Sorocaba, né? E eu já previa uns 6 meses de dificuldade, assim, de muito tempo ocioso, de muito estudo, praticamente. Mas acabou que foi um e você pouco estava mais. preparado para isso, para esses seis Eu meses tá, de. tá, eu estava preparado financeiramente, eu tinha um, uma reserva para me preparar para isso.
E então eu estava tranquilo. E 6 meses as dificuldades continuaram, porque eu ainda fazia um processo de captação, eu não tinha um processo de captação de clientes, né? Era na base do contato, de relacionamento, de buscar parceria com outros advogados que não atuam na minha área, realmente são poucos ainda que atuam, e já caiu um processo no meu colo, uma consultoria, enfim, basicamente esperando indicações. Lógico, buscando parceria, eu não estava completamente parado. Eu já movimentava o meu Facebook, acho que o Instagram na época, tinha o meu site e tal, mas eu não fazia Google Ads, não fazia Face Ads, Instagram, não fazia nada disso. Cara, é o que eu falo. O começo ele é bem difícil mesmo. E assim, ele não precisa ser tá, assim, tão difícil. Depende muito da quantidade de informação disponível que tem para você. Se você já começa sabendo o que você vai enfrentar lá na frente, é bem mais fácil, né, de você já ir preparado, né? Então, assim, Uhum. tem dois momentos, né, quando você toma uma decisão. Tem aquele momento de você planejar e tem aquele outro momento de você executar. Quando você planeja, você já tem que saber, eventualmente, quais são as pedras que vão ter lá no caminho. Estuda, vai atrás de informação sobre vender, como vender, como divulgar sua marca, como captar cliente. É isso que você está fazendo. Você está se preparando para eventuais pedras que você pode encontrar lá na frente. Você vai ter um caminhar muito mais plano do que enfim, a cara e a coragem, né? Não existe Exato, não existe um caminho melhor, nem um caminho pior, tá? Porque no final das contas tudo é aprendizado e tudo acaba fortalecendo a gente, né? Mas quanto mais você puder se preparar, mais rápido você chega na sua tão sonhada estabilidade financeira, né? Que é para isso que a gente exato, trabalha, né? A gente dá o que a gente exato. tem de melhor para a sociedade e em troca disso a gente tem uma vida tão com boa a gente tá oferecendo para os nossos clientes. Ah, falando agora da divulgação, cara, você acha que os conselhos regionais eles acabam atrapalhando ao invés de ajudar os profissionais que querem empreender? Eu não sei se eles atrapalham, mas as regras relativas a marketing, a publicidade, propaganda, geralmente elas são bem restritivas, porque, pelo menos para a OAB e para alguns outros conselhos, eles partem do pressuposto de que não se quer mercantilizar a profissão. Então, tem alguns regulamentos aí que proíbem alguns tipos de comunicação, que proíbem algumas formas de comunicar ou de captar clientes para que aquilo resguarde a profissão. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei te dizer. Pode ser bom para manter o status da profissão, para manter a ética, para fugir de técnicas muito agressivas, mas eu acho que ele é muito engessado, as regulamentações tendem a ser muito engessadas e os profissionais têm medo dos conselhos, né? Porque afinal de contas, realmente, uma das sanções pode ser a perda do registro profissional. E aí o cara que é advogado, que é médico, que é dentista, passa a não poder mais exercer aquela profissão, mesmo temporariamente. Então, sim, é um negócio bem rígido, mas acho que poderia ser um pouco mais flexível, entender, os conselheiros precisam entender melhor que a tecnologia aproxima as pessoas. Isso não é uma coisa necessariamente ruim. Lógico, existem alguns copies, né, algumas técnicas muito agressivas, que, beleza, tem um limite ético aí, quem define esse limite é o conselho, mas você não precisa ser tão engessado como alguns conselhos são. Só narrando aqui para você, não é um exemplo brasileiro, mas fizeram um outdoor, tá? Um escritório de advocacia nos Estados Unidos fez um outdoor. Talvez você conheça esse Uhum. exemplo. A vida é muito curta para você ainda ser casado. E aí coloca uma mulher com trajes bem chamativos
Enfim, e do lado mulheres de lingerie, homens com várias mulheres do lado, né, meio que incitando as pessoas a, não, vamos separar, e qualquer coisa meu telefone é esse aqui. E é por que eu estou fazendo esse exemplo? Porque realmente parece até que são dois mundos separados, o mundo do marketing e o mundo da sua profissão. Por quê? A profissão, eu acho que ela está totalmente certa, né? Os conselhos regionais, eu acho que eles são totalmente certos de defenderem a sua profissão, de não vulgarizar realmente a sua profissão. Do lado do marketing, o que o marketing é em si, né? Marketing é o estudo do mercado. Como que se estuda o mercado? Você estuda o comportamento humano. Você começa a ter insights sobre o que faz a pessoa tomar uma decisão, o que faz uma pessoa comprar, e aí você começa a manipular aquilo para você vender o seu produto. Isso que é marketing em si. Se o marketing ele é ético ou antiético, né? A técnica, né? A ciência por trás, ela é uma só. Ela é uma só. Você, como ser humano, você tem padrões de comportamento e isso tem estudo científico que prova. Se você fizer uma análise estatística, se você colocar, por exemplo, 100 pessoas para verem uma foto de uma mulher bonita e 100 pessoas, e as mesmas 100 pessoas você coloca para verem a mesma foto assim de uma pessoa mal arrumada, tô nem falando se é feio ou se é bonito, mas mal arrumada, e você começar a medir, né, o padrão cerebral da pessoa, você vai ver que a pessoa mais bem arrumada, ela reage mais. As pessoas, elas se interessam mais por ver algumas imagens do que outras, tá? Isso eu ainda não entrei, não estou entrando no campo da ética, isso é como o ser humano funciona. Quando você vai para mensagens, você tem, você começa a ter. Por isso que copy se chama copy. E na verdade a gente está sempre pegando algum padrão lá de trás e trazendo aqui para frente. A gente está sempre copiando alguma coisa. Alguém empiricamente descobriu, né? Ficou atento a certos padrões e agora a gente dá um copy nesses padrões, linkando o nosso produto, a nossa mensagem. Que são mensagens como você ter sempre algo que vai te trazer um benefício imediato ou algo que vai te livrar de uma dor também de forma imediata, né? Isso acaba sempre despertando interesse na gente. E aí, muitas vezes, a gente acaba tomando decisões que a gente não pensa muito, só para não perder essa oportunidade. Aí vem as profissões que entregam os produtos, né, que entregam os serviços, e aí elas querem se valer dessas técnicas. Só que, porém, realmente tem gente que é inescrupulosa no mercado. E aí eu concordo que tem que ter regulamentação. Nesse caso aí desse escritório que estava incitando as pessoas a divorciarem, né? Ele pode ter a desculpa que for para ter aquela ideia daquele anúncio. Mas no final, o que pega é que aquela pessoa realmente está incitando a pessoa a divorciar. Alguma pessoa que não estava pensando naquilo, vê aquele anúncio e se sente, oh, acho que isso é para mim. Se você faz isso, por exemplo, querendo vender um cookie, né, querendo vender um doce, uma bolacha, isso tem uma consequência lá na frente que é mínima. Tipo, você pode até não estar com fome, mas você vê um cookie com uma imagem saborosa, deliciosa, aí você decide comprar, você tem uma consequência daquele ato, sim, que é mínimo, né? Você não ia querer comprar agora, mas enfim, eu vou me dar esse prazer. Agora, quando a gente fala de serviços, a gente impacta muito a vida das pessoas. Quem oferece serviço, a gente tem um longo feedback, né, na vida dos nossos clientes, né? Exato. Um site que a gente faz ou uma causa que a gente pega para algum cliente, isso tem impacto daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, entendeu? Tanto o fazer como o não fazer. Então, realmente, você ter conselhos que regem isso, eles acabam, isso é bom, isso acaba a longo prazo, isso a longo prazo acaba com que a profissão se perpetue, tá? Porque o contrário seria, cara, se não tivesse regulamentação, o contrário seria o total caos. Sim, sim. E eu só vou, antes de fazer uma pergunta, eu só vou complementar que realmente profissões
mais tradicionais, eles têm códigos de éticas mais firmes, tá? Os códigos de ética que eu conheço, que eu já li que são mais firmes, é o da psicologia e o da OAB. São os mais firmes, assim. Inclusive, o código de ética da psicologia, ele é até mais bem visto, mais elaborado que o código de ética da psicologia dos Estados Unidos. Especialistas dizem que ele é mais bem redigido, tá? Ele é melhor redigido até Aham. do que o norte-americano. Mas mesmo que você tenha alguma profissão assim mais artística ou que não tenha um código de ética tão rígido assim, você tem as sanções das próprias plataformas no meio online, tá? Uhum. Você não pode anunciar qualquer coisa no Google, você não pode anunciar qualquer coisa no Face, qualquer coisa no Insta. Sim. Você tem todo o termos de uso daquela plataforma e as suas políticas de privacidade. Exemplo de Google e Face, você realmente não pode fazer coisas esdrúxulas, que é descaradamente você fazer discriminação racial ou segregação de qualquer tipo, tá? Mesmo que o seu produto se vá para algum nicho específico. Por exemplo, você tem um site de relacionamentos, tá? Mesmo que o seu site de relacionamentos seja evangélico, você não pode atrair pessoas anunciando diretamente somente para evangélicos, porque isso em si é uma Uhum. segregação. Você pode achar que isso é ruim, você pode achar que isso é bom, e isso conduz uma comunicação ética com todo mundo que está sendo impactado por aquilo, tá? Porque quando a gente anuncia, a gente seta um certo público-alvo, mas existem desvios. Nem sempre está falando com quem a gente acha que o anúncio deveria chegar. As plataformas elas sabem disso e aí elas se protegem. Uhum. Então, se você acha que anunciar é só escrever lá um textinho em 2 minutos e colocar dinheiro, o buraco, meu amigo, tipo assim, é bem mais embaixo, tá? Vender é uma habilidade por si só. Prestar Uhum. serviço passa por vender, mas vender é uma habilidade que precisa ser, é como se fosse um músculo, né, que precisa ser trabalhado. Outras coisas também que as plataformas acabam proibindo, por exemplo, você se comunicar diretamente com uma pessoa. Não sei, Renan, se você sabe, mas no Facebook você não pode usar muito anúncios com a palavra você. Tá? Você não pode É, chamar diretamente a pessoa assim, você que está aí agora vendo esse anúncio, né? por quê? Né? Não pode, tá? Não pode. Se acha certo, se acha errado, não pode. E o Facebook, o que ele mais quer é que a plataforma dele persista no tempo. Então, quando ele joga uma norma dessa, assim, é justamente para que as pessoas elas não se sintam ofendidas, não se sintam feridas, né? E não se sintam também violadas, tá? Porque a pessoa ela tá naquele momento lá dela olhando o Facebook. É ela e o celular. Para ela tá sozinha. Então, assim, você não pode ser também muito invasivo, né? A própria plataforma, ela mede como que está a aceitação dela no mercado e ela coloca essas preocupações aí em políticas de privacidade, justamente que é para manter, né, a ética e a comunicação assim como um todo. São várias regras, né? São as regras de direito comum, Código de Consumidor, temos regras sobre publicidade e propaganda, são regras agora de privacidade, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, regras de Código Civil, enfim. Você tem que criar um framework legal, né, um quadro normativo que englobe as regras de direito, mas também as regras de publicidade, dos conselhos, também as regras de publicidade online, que alguns temas são proibidos por agência reguladora, como a Anvisa, por exemplo, você não pode fazer propaganda. Enfim, é um pool de informações, um pool de regras que quem vai anunciar... e aí, claro, o próximo passo, né? Onde você vai anunciar? Google, Facebook, YouTube, eles têm políticas de conteúdo que são as regras do jogo deles. Então, se você quiser usar o espaço, porque o espaço não é nosso, né? A gente tem um perfil no Facebook ou ter uma conta no Google, no YouTube, não significa que aquela conta seja sua. Aquela conta é do Facebook, aquela conta é do Google, e você está usando lá enquanto for possível. Então, nós é que temos que nos adaptar às regras
do jogo deles, porque nós estamos jogando o jogo deles. Então, por isso que tem muita conta de anúncio que é bloqueada, tem muito anúncio que não vai nem pro ar, porque por causa de imagem, por causa de vídeo, por causa de alguma contagem de palavra proibida, que embora não tenha, não seja tão explícito assim, a gente sabe que tem alguns termos que são blacklisted, né, que estão na lista negra. Então, isso pela experiência. Quando a gente vai fazer uma campanha online, e aí já para, não necessariamente só online, tá? Mas uma campanha que pode ser offline, pode ser distribuir um flyerzinho ou contratar um outdoor, existem as regras que a gente precisa seguir. Para quem é a pessoa responsável pelo marketing, o próprio empreendedor, empresário, enfim, ele tem que tomar uma decisão baseado naquelas regras, ou seja, ele precisa conhecer aquelas regras. Né? Isso é fundamental para não ir no achismo. As pessoas têm medo dos conselhos, mas a maior parte desse medo é achismo. Então, volta e meia tem advogado questionando o uso de Google Ads, o AdWords, por outro profissional. O Conselho de Ética já disse que isso é permitido. Por que não fazer? Entendeu? Outdoor é uma proibição expressa para advogado. Você não pode ter um outdoor contra a equipe com o nome do escritório. Beleza. O Google Ads não tinha uma proibição expressa e tem decisões do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, pelo menos de São Paulo, que permitem essa prática. Beleza, passa. Porque dentro do código de ética e disciplina da OAB, tá expresso que na divulgação online você pode divulgar desde que seja uma pessoa direta, não é isso? Eu não sei. Você não pode usar mecanismos de captação em massa de clientes. Entendeu? Você pode fazer a comunicação um a um entre aspas, né? Uhum. Mas você pode fazer isso. E no Você caso... pode usar algumas ferramentas. Não é proibido, por exemplo, fazer uma campanha no Facebook para promover um conteúdo seu. Promover uma discussão, um artigo, alguma coisa desse tipo. O que não pode é você fazer uma campanha muito agressiva, que já é um termo um pouco mais aberto, mas que vai caracterizar a mercantilização da profissão. Entendeu? É algo complexo, você tem mais dúvidas do que respostas, mas o framework, não, o quadro é esse para você trabalhar. Show. E aí cabe à pessoa escolher se ela quer um pouco mais além, um pouco menos. É uma decisão que tem que ser tomada de forma consciente. É isso mesmo. Eu falei bastante, eu toquei bastante nessa ferida, é justamente para quem está assistindo esse vídeo aqui entender o quanto que é sério essa questão, dar a devida atenção realmente para tudo que está fazendo, dar uma prestada de atenção nesse vídeo, porque daqui para frente, a gente falou muito dos problemas, daqui para frente vamos tentar pegar alguns casos que eu trouxe aqui, que eu separei, e vamos tentar dar uma luz nisso, justamente para você poder modelar isso. E se você, que está assistindo o vídeo agora, quiser, por vontade própria, fazer o seu próprio anúncio, você se sentir mais confiante, até do que pode e até do que não pode. Até porque, vamos ser sinceros, né? Não é todo mundo que realmente vai parar para ler todo, né, os artigos do Código de Ética, né, da sua profissão. Deixa eu só fazer uma ressalva assim, que é importante. O Código de Ética ele é nivelado pelo Conselho Regional da sua profissão. Então, mesmo que você, por exemplo, seja dentista, o Código de Ética que você tá atrelado é o do seu estado. Existe código por exemplo, para dentista existe código de ética tipo de Santa Catarina, existe código de ética de São Paulo, código de ética do Rio de Janeiro. Alguns são um pouco mais taxativos do que outros. Um exemplo que eu conheço dentista, odontologia, né? O CRO. O CRO de Santa Catarina e do Rio de Janeiro proíbe que você utilize imagens em anúncios de clientes seus dando depoimentos. Tá? Os outros códigos
não tem nenhuma, até hoje, pelo menos eu não conheço nenhum caso de alguma sanção desse tipo, tá? Então, O Código de Ética da OAB, ele é do Conselho Federal. Então, o que acontece são os estados, eles têm a competência, tem o Tribunal de Ética e Disciplina Estadual, eles julgam se houve ou não infração, mas o Código de Ética da OAB, ele é uma norma federal. Ele vem da OAB federal. então show de bola. Tá vendo? Por isso que eu trouxe um advogado aqui para falar com a gente, entendeu? Justamente para trazer mais luz ainda a essa questão. Então, provavelmente, o caso que eu vi é que já houveram sanções nesses estados, só que nos outros ainda não. Não que a regra do jogo mude dependendo de onde você está, né? Porque o código ele é federal, como disse aqui o Renan, é isso mesmo. Provavelmente o Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, institui essa regra e a aplicação é feita a nível estadual, no CRO, CRM, na OAB de São Paulo, enfim. Mas é muito provável, eu não conheço de todos os outros conselhos, mas é provável que a sistemática seja dessa forma, porque o Conselho Federal, né, a nível federal, é que se discute esse tipo de regra se tem a competência para discutir esse tipo de regra em geral, tá? Você saberia dizer como que eles decidem o que vai entrar no código, né, num artigo ou não, assim? É um conselho, são várias pessoas, isso vem de reclamação de profissionais da área, isso passa por trâmites jurídicos em várias instâncias. Olha, teoricamente, isso quando você vai criar uma regra, uma norma, uma instrução normativa, algo do tipo, uma resolução, parte-se do pressuposto de que aquilo foi discutido por diversas partes. Então, no caso do OAB, ele é discutido pelos conselheiros. As pessoas chegam num consenso, e aquela norma ela é instituída, a resolução é adotada. Existem, mesmo isso para a criação de lei, não é obrigatório, por exemplo, uma audiência pública para a realização, para edição de uma lei, ou de um projeto de lei. A mesma coisa acontece com os conselhos. Então, não necessariamente os profissionais que estão na base, reclamando e sofrendo aquilo, foram ouvidos. Seria bom se tivessem sido ouvidos e provavelmente as evoluções ocorrem a partir dos casos concretos, né, que os tribunais vêm enfrentando, os tribunais de ética vêm enfrentando, mas não necessariamente os advogados, os dentistas, os médicos, os psicólogos são convidados a participar das sugestões para um novo código de ética, enfim, para implementar uma nova regra. O ideal é que fossem, sim, que fôssemos, né, no caso, mas isso não é a regra. A regra é as pessoas que estão naquele nível de tomada de decisão, no caso um conselho federal aí, tomarem a decisão entre eles e adotar aquela regra. É assim que acontecem as leis, os tratados, os acordos internacionais. Show de bola. São feitos por pessoas, né? Basicamente. Sim, sim. E vão evoluindo, né, com o tempo. Né? Exato. Se hoje a coisa não é o melhor que pode ser, mas com o tempo a coisa vai evoluindo. A gente não pode parar, né? O que não pode Para ser que parar de serve uma regra, uma norma? Geralmente ela não vai cuidar do futuro porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então ela olha o que aconteceu daqui para trás e regula aquela situação por qualquer motivo, por motivo A, B, C, D, para que aquela situação se repita e ocorra dessa mesma forma daqui para frente. Mas a nossa vida é muito dinâmica, a tecnologia evolui muito rápido, o relacionamento humano hoje ele é mais próximo, pelo menos teoricamente, o acesso às outras pessoas é mais fácil, por causa da internet, dos benefícios da tecnologia, mas isso, então, as situações que vão ocorrendo, existem novas situações ocorrendo cada dia,
decorrentes do uso de um novo equipamento, de uma nova plataforma, de uma nova tecnologia, que as regras que foram criadas com base em situações anteriores são incapazes de prever. Elas podem ser adaptadas, e é o que acontece nos casos, né? Elas são adaptadas, mas quando essa adaptação fica insustentável, surge a necessidade de se regulamentar de uma forma diferente, para que, de uma forma nova, né, que se criar uma nova regra, para que aquilo continue se repetindo ao longo do tempo, e aí as regras vão acabar sendo sempre retrógradas, porque elas sempre regulam o que está para trás. E com a nossa com a evolução tecnológica na era que a gente vive, no período que a gente vive acontecendo exponencialmente, a tendência é que as regras não consigam acompanhar a velocidade da tecnologia. E é normal isso acontecer, isso que vai continuar acontecendo. Mas essa é a forma como se criam as regras, né? Show. Show de bola. Eu acho que você já entendeu o peso desse assunto. Vamos partir da melhor opção possível que a gente tem, que no meu ver é o marketing de conteúdo, uma comunicação informativa, né? E através dessa educação dos clientes, dos prospects, a gente consegue divulgar o nosso negócio. Vamos partir do melhor cenário, tá? E aí do melhor cenário a gente vai discutindo algumas falhas que podem ter da execução daquilo, e aí a gente acaba tendo algumas dúvidas. Eu acho que vai ficar mais tranquilo para quem está vendo do que a gente só ficar falando do que não pode, e a pessoa fala, meu Deus do céu, não pode nada. Não, dá, cara, você pode fazer. E falando nisso, Renan, você anuncia hoje em dia no seu escritório, você capta cliente. Eu faço anúncio em Google Ads hoje. Show de bola. Só Então, Google Ads, porque é o foco do meu escritório em alguns tema muito específico. sim, sim. Então, você está vendo que é possível. Para quem está assistindo esse vídeo agora, você está vendo que é possível fazer. Vamos agora só tocar nessa tecla. Melhor forma, do meu ponto de vista, para você que é profissional sério, que impacta com grandeza a vida do seu cliente, a melhor forma que você tem de atrair ele para você é através do que a gente chama de marketing de conteúdo, que é o quê? É você oferecer informação de valor, ou informação que facilite a vida dele, que responda a dúvidas, que dê luz a certos questionamentos para ele, e dessa forma, como você entra como um facilitador daquela informação, você acaba, sem querer, né, de forma indireta, mostrando quem é você e passa a ser conhecido. E quando for o momento do seu cliente tomar a decisão de contratar um serviço, de contratar alguma consultoria ou enfim, algum serviço mesmo, ela pensa em você e não no seu concorrente. Para isso, a única coisa que você precisa fazer é mostrar o que é que você aprendeu nesses 5 anos que você estudou. O marketing é de conteúdo. Você oferece conteúdo que a pessoa não tem, que é útil para aquela pessoa, tá? E indiretamente você acaba divulgando o seu escritório ou você mesmo, né? Se você for um profissional liberal. É isso mesmo? Você concorda? Concordo. Conteúdo que seja. Não adianta falar um monte e entregar alguma coisa que seja realmente útil para o seu cliente, né? Sim, é diferente de como a gente vê na TV ou até mesmo Facebook, Google, do marketing que existe de produtos de consumo, enfim, bolacha, máquina de lavar, geladeira, laptop, iPhone, Samsung, Motorola, enfim, é diferente desse tipo de marketing que a gente acaba gerando desejo, né, de compra, porque a gente vê uma coisa que é legal, uma coisa que é divertida, uma coisa, enfim, que a gente acaba não tendo. Esse marketing de gerar desejo é uma das formas só, mas não é a única. A que a gente usa é a do conteúdo, da gente levar facilidade. Que no final das contas, o único cliente que a gente tem, que quem é profissional de serviço tem, é o cliente que ele quer algum tipo de facilidade. Quando a pessoa contrata um serviço, é porque ele está com alguma dor
E como dor, entenda, pode ser dor física, se no caso você for médico, pode ser aquela situação chata de às vezes, enfim, você tá brigando muito aí com seu vizinho e ele acaba chamando a polícia para você e você precisa de um serviço jurídico para te auxiliar. É uma dor, tá? Ela não é uma dor física, mas é uma dor emocional. É uma chateação que você está sentindo. E você não quer estar nessa sozinho. Você precisa de um profissional da área, um profissional bem embasado naquele seu problema que você está. Ou até mesmo quando você vai construir uma casa, arquiteto, construir, reformar ou decorar, né? Então, arquiteto, engenheiro civil, design de interiores, você, enfim, guardou dinheiro lá, sei lá, por 5, 10 anos que seja, está construindo uma casa nova, um cantinho seu, e você quer que aquilo seja o melhor possível. Você tem duas opções, ou você faz aquilo sozinho, e aí é o melhor que você pode, né? Com a instrução que você tem, com o conhecimento que você tem, ou você contrata alguém que passou, né, os últimos 10 anos da vida dele só estudando a melhor forma de você decorar uma casa. Você não acha isso interessante? Uma pessoa te abrir oportunidades, te abrir assim a sua visão, tá, do que você pode colocar na sua casa para deixar ela mais confortável, deixar ela mais segura, se você tem filhos, né? Agradar todo mundo que está naquela casa, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos, visita. Você tem essa escolha. Ou você pode fazer sozinho, pegar de uma revista, copiar aquilo lá e esperar que o resultado seja conforme você está imaginando, ou você ter a certeza de você pegar um profissional que ele já te deu o resultado. E pronto. É da sua decisão. Você vê valor nisso? Você não vê? Aquele que vê valor nisso é aquele cliente que contrata o profissional. A única pessoa que contrata o profissional é aquele que quer uma ajuda para resolver um problema. Se a pessoa está no momento que ela quer uma ajuda, ela não quer passar por aquilo sozinha, esse é o seu cliente. Como que você chega? Como que você capta essa pessoa? Veja, se a pessoa ela está num momento de dor, ela está no momento que ela não está no melhor dela, ou seja porque ela está passando momentaneamente por uma crise ou por uma situação adversa, o que você precisa fazer para chegar até essa pessoa? Você precisa mostrar que você resolve aquele problema específico. Então, qual é o melhor tipo de aproximação? Veja, se é uma pessoa assim, que tem um problema com o vizinho, você faz algum conteúdo falando relacionamento com o vizinho. Agora, veja, parece bobo. Veja, parece bobo você criar um post, né, num blog, ou você fazer um anúncio falando de relacionamento com o vizinho. Você pensa assim, mas quem que vai ler isso aqui? Quem vai ler isso aqui é só uma pessoa, é o seu cliente. É o cliente que está vivendo aquela dor. Não é o cliente, não é o curioso que vê uma imagem bonitinha lá, um post bem feito lá, uma imagem que você pagou uma nota para um designer fazer. Não é essa pessoa que vai ler esse post. Não enfim, pode ser sua mãe, pode ser seu pai que também veja esse post só para dar uma curtida lá, tá? Mas aquilo vai gerar muito valor para aquele que está passando com um problema, tá? Para estar passando com um problema. Veja, às vezes seu cliente 10 da noite faz um barulho alto e para ele aquilo é normal. Às vezes a pessoa ela veio de uma região mais rural, onde sabe, não é uma casa assim do lado da outra. Então para ela não é barulho. Para ela assim não é barulho. Então você mostrar o que você pode, o que você não pode fazer com esse seu vizinho é essencial. Inclusive o que a TV já faz, né? Não tem aquele SPTV, que tem aquele Márcio Richthofen, que ele fala sobre condomínios, os direitos que você tem como condômino, se o seu condomínio pode proibir ou não de você ter cachorro, né? Agora, imagine, você faz um post sobre se você pode ou não ter cachorro. Quem que vai ver aquilo? Parece uma besteira, né? Mas quem que vai ver aquilo? Quem tem esse problema. Quem tem exatamente esse problema. Mas essa pessoa vai me contratar
E chegar nas vias de fato da pessoa, no caso do condomínio, né? Chegar nas vias de fato do responsável pelo condomínio te forçar a você se livrar do seu animalzinho, aquele seu post tem muito valor para ele. Consegue perceber? Os melhores conteúdos que tem são dos problemas cotidianos que as pessoas têm e que você tem alguma informação que pode, sim, facilitar a vida dele. Nesse caso, vai ser útil para a pessoa que está lendo, né? Realmente útil. Ela vai parar para ler o que? Para te escutar. Ela vai parar o scroll, né? Ela vai parar de passar o dedinho na tela para cima. Falar, isso aqui é realmente relevante para mim. Deixa eu entender como que eu posso lidar com o meu vizinho, com o meu cachorro, com a compra que eu fiz pela internet, ou com a minha dor de dente, enfim. Essa quebra do scroll, né, que você vai chamar a atenção da pessoa, você só chama a atenção da pessoa com alguma coisa que vai ser útil para ela, né? Que ela se identifique. Justamente. Se você, eu não sei se todo mundo que está me acompanhando agora nesse vídeo já entrou lá no meu perfil do Instagram. Tem uma frase que eu acabei postando lá que eu acho que é fantástico para quem vende serviço. É assim: não subestime o poder do que é óbvio. Às vezes você acha óbvio fazer isso, aí você pensa, eu não vou ter sucesso, né, o sucesso que eu quero profissional, né, ter a agenda lotada, não ter falta de clientes, né, ter uma previsão, ter uma previsibilidade de quantos clientes que eu vou atender no mês, que é isso que vai fazer o meu escritório, a minha clínica, se perpetuar no tempo. Essa previsibilidade de clientes. Você não pode achar que só isso aí, aliás, é um erro você achar que só isso, só esse cuidado com esse post, assim, ele não vai te levar para frente. Na verdade, é justamente esses detalhes que acabam te levando para frente. Se você ainda duvida disso, você pode ir lá no meu Instagram e você pega os 2 primeiros posts que eu fiz, você vai lá, você rola tudo para baixo, os 2 primeiros posts que eu fiz. Eu, antes de ser de web designer, eu tive uma assistência técnica, tá? E eu coloquei um site, eu anunciava na internet, porque eu conserto celular, né? E um post meu, em um ano, rendeu 25 mil visitas. E o post era: placa queimada de celular tem conserto? E eu coloco lá o meu Google Analytics, né, mostrando que no período de 365 dias, né, de um ano, ele me rendeu 25 mil visitas. E 80% 70, 80%, depende do mês, né? 70, 80% do meu faturamento, ele vinha de clientes que eu captava na internet. Então, o poder está nas coisas simples. Você não precisa de coisas mirabolantes. O poder está nas coisas simples. Pelo menos é isso que eu acredito e é isso que eu ofereço quando alguém me contrata, enfim, para montar uma estratégia ou uma comunicação. Tá? Quanto mais simples, melhor. Né? Quanto mais simples, melhor. Foi a simplicidade de eu escutar o Renan falando que me fez trazer ele aqui hoje. Direito pode ser uma coisa muito complicada, né? Se a pessoa começar com muita polpa, com muita circunstância. Mas todas as vezes que eu escutei, né, o Renan falando, ele trouxe muita sobriedade, muito domínio do que ele se propõe a falar, e eu entendo, é comunicável, né? E eu entendo, ou seja, eu fico mais rico, mais inteligente, mais sábio, escutando, né? As pessoas falando, no caso, o Renan. Hoje, como que você capta os seus clientes, Renan? Hoje? Bom, hoje eu uso o Google Ads e eu já tenho a minha rede de relacionamento e de contato ela é maior. Então, ela também, os clientes acabam vindo dessa rede, basicamente duas formas, né? Contatos e Google Ads. Até um tempo atrás eu trabalhava bastante Facebook, Instagram, conteúdo, mas aí eu mudei um pouco o foco, acabei trabalhando em outros negócios que eu tenho, né? E basicamente a forma externa é Google Ads. Show de bola.
quando a gente tem um conteúdo, né, para a gente atrair clientes, a gente tem o título, certo? E o conteúdo Sim, em si, né? Aí a gente até aprende em copy, né? Que, sei lá, 80% da nossa atenção ele tem que estar na elaboração daquele título, porque é aquele título que vai despertar o interesse na pessoa sim. em clicar e consumir aquele conteúdo, né? E o que a gente precisa é que a pessoa consuma o conteúdo. Aham. Você tem dificuldade em criar esses títulos, no sentido de adequar o que você aprende com marketing, que ele esteja, tipo assim, dentro do que você pode fazer, do que você pode fazer dentro da sua profissão? Sim, sim, tem dificuldade, sim. Eu sempre que vou criar alguma coisa nesse sentido, eu consulto o código de ética para ver se eu não estou saindo muito da linha, se eu estou seguro, a própria forma de veiculação dessa informação, a imagem que a gente vai atrelar no post, né? Geralmente você publica em Instagram e Facebook, então aquela imagem ela também tem que estar adequada com a comunicação que eu quero estabelecer, então ela não pode ser muito agressiva. O título, né, o headline também não pode ser muito agressivo, não pode ter promessa, enfim. O Você que que tem você que tomar chama, muito cuidado. o que que você chama de ser agressivo, assim? Ser agressivo é fazer uma promessa muito forte, por exemplo, prometer uma causa ganha ou prometer resolver imediatamente um problema da vida de uma pessoa, ou prometer dinheiro imediato, ou dinheiro ao final de um processo, enfim. Qualquer forma de promessa que cujo resultado depende da minha atuação, mas não é exclusivamente atrelado à minha atuação, que é o caso do direito, né? O que eu costumo falar para os meus clientes, se você tiver algum advogado que fala, cara, essa causa ganha, fuja, porque não é o advogado que vai te fazer ganhar a causa. Ele é uma parte importantíssima, mas também são as provas, se tiver uma audiência, o depoimento testemunhal, são muitos fatores que influenciam no desenrolar de um processo, assim como qualquer outro tratamento que a gente vai fazer. Então, nada é, no mundo do direito, 100% certo, a ponto de você poder dizer para um cliente, tranquilo, isso é causa ganha, porque isso não existe. Né? E aí, isso reflete na forma da tua comunicação. Reflete no teu headline, né, no título do post, não precisa ser necessariamente um anúncio, no título do teu post, do texto que vai escrever, do post do blog ou do Instagram, reflete no conteúdo, porque você também não pode fazer essas promessas ao longo do conteúdo, e aí sim seria uma violação do código de ética. Isso poderia acarretar, inclusive, sanções pesadas como a suspensão do teu registro profissional. Isso não só na OAB, mas também para outros conselhos. Pode ter certeza que os conselhos regulamentam isso de uma forma bem restritiva. E estão Né? certos em fazer isso. Sim. A questão de você, no meio do conteúdo, você colocar um excerto, né, de um depoimento de um cliente seu. Óbvio que o depoimento é real. Você teve um bom, enfim, teve um case de sucesso aí com um cliente, você pediu para ele, enfim, bolar um textinho lá para você, justamente para você poder colocar, ele te deu autorização daquilo. Existe alguma limitação de você poder colocar um depoimento real de algum cliente seu que realmente está satisfeito com o seu serviço? Eu já pensei bastante nisso e eu optei por não incluir, por dois motivos principais. Primeiro, o sigilo. A advocacia ela é regida por sigilo advogado-cliente, por mais que você tenha autorização, é uma situação relativamente delicada. E, em segundo ponto, nessa questão da mercantilização, que eu acho que fica uma coisa parte para agressivo. Embora seja o depoimento de um cliente seu feliz, satisfeito, para você colocar num texto, num corpo de um texto, num anúncio, sim, eu optei por não fazer, pelas pesquisas que eu fiz,
Não achei nenhum julgado, nenhuma decisão do Tribunal de Ética sobre esse assunto especificamente. Não tem uma regra específica que proíba ou permita o uso de depoimento de clientes, mas com as regras que a gente tem, que a gente trabalha, eu optei por não fazer nesse sentido. O que é diferente de você citar uma decisão, um julgado do tribunal, que trata de uma situação similar do que você está abordando, né, que é copiar uma decisão, né, um excerto de uma decisão de um caso similar ao seu. Beleza, isso aí pode ser feito, e a gente faz em artigos científicos ou artigos publicados em outras plataformas aí com bastante frequência, até para demonstrar para o teu leitor, para o teu público, de que aquilo que você está falando tem lastro prático. Já houve uma interpretação, uma ou mais interpretações judiciais, seja em primeiro grau, segundo grau, nível de tribunal, seja a nível de Superior Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal, aquilo que você está falando tem base prática. Uma forma de, não deixa de ser uma forma de provar o teu argumento de autoridade. Mas usar depoimento de cliente, eu nunca fiz e acho, cara, difícil que eu venha a fazer, a não ser que tenha uma regra muito clara que diga, você pode usar e não tem problema. Show de bola. Eu já vi artigos nesse sentido, justamente quando eu estava com a minha assistência, eu queria saber se uma conversa no WhatsApp era aceita como prova. E, Com certeza. e aí realmente eu encontrei, inclusive até matérias em jornal, falando que realmente já foi aceito como prova, então realmente você pode usar como prova. Da mesma forma que e-mail também pode ser uma prova, tudo mais. Exato. Então, e tudo isso acabou moldando os meus processos internos, né? A minha tratativa com o cliente, né? Já que o WhatsApp ele é aceito como prova, eu não necessitava mandar um e-mail para o cliente falando assim, ó, dá um de acordo aqui, ó, a gente conversou isso no WhatsApp, né? Responde esse e-mail aqui com de acordo. Não, eu não necessitava mais fazer isso, já que eu já tinha conversa salva no WhatsApp. Então você vê a importância, né, de gerar um conteúdo, né, e também da responsabilidade que a gente tem gerando conteúdo, né, que às vezes a gente impacta muito, né, na vida de outra pessoa. Sim, exato. Isso. Aí você tem lá no seu conteúdo, você tem o título, você tem toda o seu artigo em si, e aí no final, no seu caso, no caso da OAB, você pode colocar lá o seu perfil do Instagram, seu telefone de contato, o endereço do seu escritório, ou você só pode colocar o seu e-mail? Pode colocar, é recomendado que você coloque inclusive o número de inscrição na OAB, quando você faz essa comunicação. Nada impede que você coloque os canais de comunicação institucionais para o cliente chegar até você. Isso seria similar a trocar um cartão após uma conversa. Então, isso não tem nenhum impedimento, por enquanto, né? Sim. Não sabemos a interpretação dos tribunais aí no futuro, mas por hora eu não conheço nenhuma decisão que condene o cara deixar um link pro Facebook, pro Instagram dele. E ou endereço, né? Um WhatsApp, alguma coisa assim. Porque é uma forma de comunicação. É só uma forma de se comunicar a mais com o cliente. Sim. O principal que você tem que ter na mente quando você vai fazer algum conteúdo é realmente gerar valor na pessoa, mas gerar tanto valor a ponto de que a pessoa ela se sinta impelida a ela entrar em contato com você. Por isso aquele texto e no final o seu meio de contato. Toda vez que você inverte essa lógica, você, enfim, não capricha tanto assim no conteúdo, ou você não tem tanta firmeza assim, que aquele conteúdo vai te trazer algum resultado, e você coloca outros elementos forçando a pessoa a entrar em contato com você, é aí que às vezes a sua estratégia morre. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você coloca um texto meia boca, sim, sabe? Você poderia ter estudado mais para fazer aquele texto, você poderia ter pesquisado um pouco mais, igual o Renan falou, procurar, enfim, informações que deem mais velocidade para aquela informação que você está dando lá, só que você, enfim,
não por falta de tempo, acaba não fazendo, não tendo todo esse cuidado assim, aí você embaixo coloca um botão assim enorme em vermelho, né? Agende a sua primeira reunião grátis. Isso pode colocar esse botão, reunião grátis, desconto, cobrimos, damos a melhor oferta, traga aqui a sua oferta, a gente abate 50% desse valor, assim. Para a OAB eu já digo que não, e para os outros conselhos de ética, os que eu conheço também não. Você não pode dar, em geral, você não pode fazer promoção, você não pode dizer que você vai estar com preços especiais, ou é diferente de condições especiais para a família, ainda tem uma discussãozinha aí. Em geral, também não é permitido você ter esse tipo de abordagem tão mercantilista, né? O famoso CTA, o Call to Action lá no final, a gente aprende em copy, ele tem que ser muito, muito leve, muito bem formatado para que não caracterize algum tipo de violação do código da tua profissão aí. Sim. Então, tome muito cuidado. Com Não. desconto, principalmente. Você não pode falar de preço em momento nenhum, a não ser no 1 a 1. No 1 a 1 que eu digo, no 1 a 1 você pode Pelo menos para a falar. OAB, sim. Você não pode colocar. Olha, no 1 a 1 você vai explicar para o teu cliente como que funciona o teu trabalho. É lógico que tem uma negociação inerente a qualquer processo de contratação. Então, se o teu cliente pedir um preço melhor, não tem problema você fazer um preço melhor para ele. Faz parte do jogo, desse jogo. O que você não pode é extrapolar esse limite personal, próximo, né, personalizado, pessoal, e jogar isso na internet. Então, você não pode anunciar, por exemplo, divórcios a partir de R$ 99,90. Você não pode fazer isso. Você pode colocar um conteúdo, criar um conteúdo diferente dos Estados Unidos, né, que é super agressivo. Você Sim. pode criar um conteúdo dizendo para as pessoas como que funcionam as regras do divórcio, tem judicial, o extrajudicial, se tem filho é uma forma, se não tem filho é outra forma, se tem patrimônio de uma maneira, se não tem patrimônio de outra maneira, e colocar depois no final as suas informações de contato, ou mesmo um formulário de contato, né? Deixe seu nome, número de telefone, no campo de mensagem. Isso teoricamente não tem problema. Mas você não pode colocar no final e nós fazemos o melhor preço e cobrimos a oferta, cobrimos a concorrência. Você já vai estar violando as regras dos códigos, em geral, dos códigos de ética. Sim, mas eu acho, e é opinião pessoal mesmo, mas assim, enfim, é o que eu pratico mesmo. Cara, eu acho isso muito bom. Porque imagina se tivesse, nossa, que horrível. Imagina se tivesse, se fosse permitido, a gente ver um panfleto assim, ó, divórcio por R$ 99,90. O que você vai achar de um profissional desse? Você não tem como levar a sério, não tem como levar a sério. Você vai E transformar como se fosse uma commodity, né? Você briga por preço. O mercado dita o preço. exatamente, exatamente. Se você está vendendo bolacha no supermercado, é diferente, porque bolacha realmente, as duas vão matar a sua fome. Você pode ter Uhum. preferência por uma ou por outra, mas as duas vão matar a sua fome. O que sobra para eles, né, quando você vira commodity, o que sobra para você é abaixar seu lucro mesmo, não tem o que fazer, né? Agora, quando a gente vende serviço, que a gente impacta tão profundamente assim na vida das outras pessoas, e eu não estou falando isso aqui da boca para fora, a gente realmente impacta. Mesmo que você não perceba, você realmente impacta, tá? Independente do que você faça, se você é eletricista, decorador, se você é até manicure, entendeu? Você impacta a vida de uma pessoa. Imagina uma pessoa indo para uma festa toda bonita, uma mulher, né? Toda penteada, toda bem vestida, toda não sei o que, tipo, com a unha não feita. Ela não se sente bem. Então você auxilia no processo da autoestima dela. Você não é a única parte envolvida, mas você tem uma função muito importante. Quem tem que saber isso antes de qualquer outra pessoa é você mesmo. É você mesmo. E é daí
que a gente começa a tirar o valor do nosso serviço, né? É disso, de entender como que o nosso serviço impacta a vida de outra pessoa, de forma realística mesmo, né? De forma prática. E para você colocar também o preço no seu serviço, você tem que saber também o quanto que você, qual que é o custo que você tem também para prestar aquele serviço, né? No caso de direito, eu vou dizer porque minha mãe é advogado, né? O que ela gasta de tinta e de papel aqui não tá no gibi. Mesmo hoje em dia, tem muita coisa ser online, a gente faz um PDF e envia, né, para lá, né? Mesmo hoje, muita coisa sendo online, tem muita coisa ainda no papel, né? Sim. Então, assim, toda a área, você tem custos para manter o seu escritório, o seu espaço aberto, e você também tem custos para oferecer para o seu cliente o melhor serviço possível. E quando eu digo o melhor serviço possível, eu estou dizendo te manter atualizado. Quem é que consegue ser um profissional atualizado, um profissional que participa de congressos, de workshops, enfim, de eventos em geral, se a pessoa, enfim, faz um serviço lucrando R$ 10 por cliente? Não tem como. E isso gera uma bola de neve que vai chegar um momento que quem está se formando agora vai estar mais bem atualizado do que você que se formou lá atrás. E aonde que essa conta fecha? Não fecha. Então, quando você decide qual que é o preço do seu serviço, você tem que colocar todos esses fatos na balança. Você tem que saber bem quais são os seus custos. Isso é importante. A gente escuta muito falar que é a quinta maravilha do mundo vender serviço. Porque vender serviço, a gente tem menos fornecedores, o dinheiro a gente coloca tudo no nosso bolso, mas quando a gente vai ver na prática mesmo, né? Quem tá no jogo mesmo, vê que não é bem assim, né? O nosso escritório aí tem que estar sempre bem asseado, né? Tem custos para deixar Limpo, organizado, infraestrutura. tudo. A gente tem que se manter atualizado. É obrigatório a gente se manter atualizado. Como que a gente pode não se manter atualizado e querer oferecer um bom serviço? É impossível. Tá com frio e em vez de você procurar um cobertor, você ir segurar gelo na mão. Não, mas eu vou me esforçar aqui, eu vou me aquecer. E vai lá e pega e segura gelo na mão, tá? Então, é essa bola de neve que você tem que ficar atento a isso. A melhor forma. Então, assim, primeiro você entenda isso valorizando o seu serviço, você mesmo. E depois procure meios de você conseguir pegar esse seu plano, tá? De valorização do seu serviço e conseguir clientes que têm a mesma cabeça que você. Como que você consegue esses clientes? Entendendo que o único cliente que vai contratar um prestador de serviço é aquele que quer ajuda para tratar o seu problema. Não é quem tem o problema, é quem quer uma ajuda para tratar o seu problema. Logo, quando você posta um conteúdo, você está selecionando. Aquele que entrar em contato com você de modo que seja escolha dele, que não seja você forçando por uma promessa milagrosa, de modo você fazendo uma promessa milagrosa, você está forçando a pessoa a entrar em contato com você. Essa pessoa que você está forçando, ela não é o seu melhor cliente. O seu melhor cliente é aquela pessoa que, por iniciativa própria, vai até você. Tá? Então, algumas coisas, eu acho sim que tem algumas coisas no Código de Ética e Disciplina das Profissões que poderiam ser sim melhoradas. Porque eu acho que nem tudo, na prática, é tão verdadeiro quanto está lá na regra. Minha opinião, como profissional de marketing, tá? Mas eu defendo sim que esse código tem que existir. E, inclusive, defendo muita coisa que está lá. Você não fazer, por exemplo, call to action, né, direto, você não fazer promoção, você não divulgar preço, eu acho que é uma coisa que não tem que mudar nunca. Você tem que realmente correr atrás de pessoas que aceitem pagar pagar o seu preço, né? O que você está pedindo. E que elas entrem em contato com você. Aí sim, é óbvio que existe negociação. Toda prestação de serviço existe sim uma negociação.
né? Porque a gente não pode deixar a pessoa na mão, né? Só que a pessoa tem que ter a iniciativa dela vir e entrar em contato. Não a gente dar uma forçada de barra, assim, né? Prometendo alguma coisa milagrosa, e aí vem um cliente. E sabe o que acontece com esse cliente que vem? Se você forçar a barra? Tipo, é cliente que pede desconto, é cliente que te dá muito trabalho. Às vezes o cliente até tem banca, né? Ele até te banca. Só que no longo prazo ele te dá mais trabalho, ele fica cobrando coisa que nem era do acordo original, Não porque vale a pena. não vale a pena. Não vale a pena. No final das contas, não vale a pena. A gente tem que entender como profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor, enfim, que alguns clientes não vale a pena a gente ter na nossa carteira, prestar serviço, porque você economiza dor de cabeça e ganha em vida aí, porque tem clientes que realmente ele não está, na verdade, o cliente ele não está preparado para te dar o valor que você tem. Ele não te valoriza. Por isso ele acha que ele pode ser tratado da forma como ele quiser, sem respeito, ou desrespeitando os acordos ou o que foi combinado. Porque ele não enxerga valor em você. Ele quer que você resolva um problema e ponto final. Ele acha que ele tem razão. A gente falou bastante de modos online da gente captar cliente. Existem também algumas formas de a gente captar ele offline, né? Tipo, ou seja, na vida real, Sim, né? sim, Um deles é dar palestras. Você, sim. você acha que essa é uma boa metodologia de captação de clientes? É uma metodologia razoável, sim. Depende do que você vai abordar na palestra, depende de como você vai abordar, mas pode ser um bom ponto de partida para quem não tem por onde começar. Por exemplo, um assunto novo, quando a gente se conheceu lá em 2018, um chargeback, né, que é um evento voltado para pessoas do mercado e tal. Pode ser um bom ponto de partida porque a pessoa ela já vai ali para te escutar, ela vai ali para prestar atenção no que você tem para dizer e muito provável que além da curiosidade, ela tenha um problema relacionado. Então você pode ser um ponto de partida da solução desse problema. E aí quem resolve o problema é quem é contratado. Ponto. Show. Você, se não puder também tudo bem, é só falar. Você pode falar como que foi a sua experiência com a palestra que você deu no Afiliados do Brasil com relação a resultados? Te trouxe mais clientes ou te trouxe mais contatos? O telefone tocou mais? Você conseguiu aumentar o seu networking? Foi produtivo para o Renan advogado em algum aspecto? Sim, sim, sim. Foi muito produtivo. Eu tive outros contatos, clientes do escritório mesmo, o relacionamento com outras pessoas. Foi algo muito bom mesmo. Assim, foi a oportunidade para trabalhar esse assunto. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o assunto de chargeback com palestra, primeira e única até hoje. Mas eu estava falando para o público que realmente sofria com aquela dor. Então, naturalmente, surgiram alguns contatos aí, sim, no relacionamento, né? Show, show de bola. E você gastou alguma coisa para dar aquela palestra? Você teve que pagar do seu bolso para você dar essa palestra? Não, não, de jeito nenhum. Ah, aquele Show, evento. Afiliados do Brasil. Opa, Não, é, deixa eu só completar a pergunta, que realmente era uma introdução. Você não gastou nada. Você teve essa sua experiência, tá? Você com a cabeça de hoje. Você montaria um evento para você palestrar, para você tentar replicar esse resultado? Você pagaria para dar uma palestra? pagaria no sentido de pagar a estrutura, essas É, coisas, o isso, anúncio? isso. Provavelmente sim. Não é algo que eu uso como estratégia, mas é uma boa ideia, para falar a verdade. É algo que tende a dar resultado, ainda mais se for um problema é, que as pessoas têm, né? A gente falou, a gente tem que agregar valor e apresentar uma possível solução para o problema das pessoas. Então, parece uma boa ideia, sim. Não, sim, eu defendo muito esse método mesmo, tá? De você dar palestras, enfim,
você tem que ver qual que é o seu público, né? Mas, por exemplo, se você é um terapeuta e você atende mais a consumidor final, por exemplo, você pode dar palestras em associações do bairro, tá? Ou realmente montar um local justamente para você reunir aquelas pessoas lá. E essa reunião, ela costuma ser entrada franca, tá? E no meio da sua palestra, aliás, no final da sua palestra, você realmente faz um pitch. Ou para você vender atendimento individual, ou realmente você monta um workshop, né, que tem a ver, óbvio, com o tema da palestra. Isso, isso eu vejo com muito resultado. Inclusive investimentos mínimos, tá? Falando aqui do público final, né, cliente final, tá? Eu vejo com investimento mínimos, assim, tipo, de 700 a 1.800 reais, você consegue encher uma sala e você consegue quintuplicar esse investimento. Tá? É bem usado. Legal, É bem usado. legal. Quando você vai para um público mais de negócios, né, um público mais de empresas, aí é legal você procurar algum evento de uma comarca, né, de alguma associação de alguma associação de empresas, ver, né, qual que é a agenda deles, quando que eles têm encontro, quando que eles têm reunião, quando que tem alguma coisa do tipo, e você ir lá e oferecer um conteúdo no meio daquela reunião, né? Vai existir a agenda, né, daquele encontro, e aí você fala, eu posso falar por 40 minutos? Né? Você gera valor para aquela audiência. Com questão às comarcas, você não gasta nada, né, normalmente, então, eles não vão te cobrar para você, enfim, falar para o público deles, e você, no mínimo, aumente seu network, né? No mínimo, aumente seu network. Uhum. Tá? Só que Boa estratégia. sim, só que fica a ressalva para eu já dar a informação completa, né? Só que fica a ressalva. Para isso realmente dar resultado, você tem que ser uma pessoa que se garanta no 1 a 1. Você tem que ser bom no pitch de vendas. Você precisa, enfim, ter segurança do que você está falando. Você vai estar cara a cara com as pessoas lá. Se você tremer, a estratégia inteira vai por água abaixo. Mas se você é bom no 1 a 1, se você já tem experiência na tratativa com clientes, se tudo bem falar com você, se você não treme na base, cara, vai que o mundo é seu, entendeu? Vai que o mundo é seu, tá? Eu tô falando isso justamente porque tem pessoas que são mais tímidas do que outras, né? Todo mundo, a pessoa que tá escutando aqui esse vídeo, tem algumas pessoas que realmente têm dificuldades, né? Eu mesmo, quando eu comecei, eu era da bancada, formado em eletrônica, eu trabalhava, né? O meu parceiro era ferro de solda, era a pinça, era ferro de solda, né? Estação de retrabalho. Quando eu fui empreender, eu tive que realmente trabalhar esse meu lado. Para eu ter sucesso, né, como empreendedor, eu tive que realmente trabalhar esse meu lado. E aí você faz o que for necessário para você se desenvolver. No meu caso, eu procurei até ajuda para me desinibir, tá? Eu fiz até terapia para me desinibir, porque eu era muito retraído. Eu não conseguiria, por exemplo, ficar falando aqui, né? Eu gaguejava muito mais do que eu gaguejo hoje, né? Hoje ainda não está perfeito, mas a evolução é contínua, né? Acho que perfeito Nada como praticar, né? nada como praticar, mas eu, inclusive, procurei realmente ajuda, e porque era importante para mim. E aí você vê a importância de um conteúdo. Você acha que alguém vai te contratar por um problema tão besta quanto, enfim, timidez? Não sei, às vezes é besta para você, né? Às vezes para quem é tímido não é É besta, uma não. dor muito grande. É uma dor muito grande. A gente não pode pré-julgar o que as outras pessoas vão sentir, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, o que você tem que tirar da reunião de hoje, você que está vendo o vídeo, né? Não você, Renan. Tá? Tá vendo? Você que tá vendo o vídeo, você tem que tirar da reunião de hoje. Realmente, não dê importância realmente para as pequenas coisas. Não subestime o valor do que é óbvio. Tá? Às vezes é uma vírgula dentro de uma teoria, dentro de um conceito, que aquela vírgula você pode trabalhar e é aquilo que vai mudar a chave na cabeça da pessoa. Tá? Se você quiser, cara, com exemplos para isso, eu posso passar a tarde toda dando exemplos, tá?
nesse meu novo empreendimento mesmo, né? Agora de fazer sites de modo profissional, né? De trabalhar a comunicação dos profissionais, né? De modo que eu realmente ofereço, que eu estou oferecendo isso, né? Porque antigamente eu era um empresário, eu fazia isso para mim por exemplo, quem era meu amigo, eu acabava ajudando. Aí eu acabava ajudando a pessoa, enfim, eu colaborava lá, mas assim, cara, só ajuda, imagina que eu vou fazer isso, né? Hoje realmente eu estou me permitindo ampliar isso, porque eu já tive 15 empresas que eu realmente ajudei, tá? E de diferentes negócios, tá? Tanto venda de software, como era o Sidney, que foi um site que eu fiz, ele tem um software que é um karaokê profissional, tá? Se você quer animar festas, ele desenvolveu aquilo lá e ele não conseguia vender, eu fui lá e ajudei ele, conheço ele pessoalmente, tá? De festa, de balada, de amizade, que eu danço, né? Sempre fui em baile, sempre dancei. Teve a coach, que é do Instituto Evolução do Ser, tá? Que ela, esse case é interessante. A vida inteira ela trabalhou com vendas. Ela trabalhou na TIM. Ela trabalhou sempre com vendas, sempre fechando contratos tops, assim. Ela vendia data center, ela vendia servidor, tá? Para fornecedores da TIM, então assim, eram contratos de 27 milhões, era contrato de 80 milhões, que era contrato, tipo, né, do ano todo. E aí ela decidiu parar de trabalhar com isso e decidiu realmente ser coach, né, ajudar as pessoas no 1 a 1. E ela tinha dificuldades para vender online. E mesmo essa pessoa que já era de vendas, tá, a gente conseguiu desenrolar, mostrando para ela que vender online é a mesma coisa que vender presencialmente. Existem, enfim, você tem que entender um pouco do meio onde a sua comunicação está se propagando. Mas só pequenas coisas assim você consegue fazer e, enfim, você tem o resultado, né? Porque o resultado em vendas é o resultado de pequenas ações, assim, na sequência. Quando você acerta pequenas ações na sequência, você tem o resultado final, que é a venda. Se uma dessas coisas aqui, tipo, não está bem aciada, você derruba todo o resultado final. A gente vem realmente como consultor para ver os pontos falhos e ajudar os profissionais. Enfim, aí tem a Letícia Seivano, que é psicóloga, aí tem a advogada recém-formada, que é aqui do Arthur Alvim, que foi o marido dela que pagou o site dela que eu fiz. Ela, ela tinha prestado o OAB 3 vezes, não tinha passado. Na terceira vez passou e como presente o marido deu o site. E aí Legal. e aí a gente foi lá e fez o site da Resultado. E é gostoso essa história da Adriana, da Canaso, porque ela não sabe o que é não vender, né? Porque ela me conheceu logo no início da carreira dela. Ela não sabe o que é você abrir o escritório e o telefone não tocar. Ela não conhece essa dor. Entendeu? Ela não conhece essa dor. E, e isso que tem que perceber, em primeiro lugar, sou eu mesmo, que sou profissional do serviço. Eu primeiro tenho que reconhecer isso, para depois eu me valorizar mesmo, entender que o que eu faço é importante. Tá? E quem está escutando também tem que pegar essa auto-reflexão, tem que pegar todos os clientes que já atendeu até agora e ver como que você conseguiu impactar na vida de cada um deles, né? Por exemplo, falando do chargeback, né? Você deixou empresas mais lucrativas, né? Você Sim. pegou um ponto cego que as empresas tinham, e que elas, às vezes, até falam assim, meu, é o que é o risco do negócio, você pegou esse status quo e mudou o status quo da empresa. Falou assim, não, você pode ser mais lucrativo. E traz um senso de justiça também, né? É, realmente, realmente. Porque para quem não sabe, chargeback é uma compra que já tinha sido aprovada, estava tudo certo, aí, sei lá, 6 meses depois ou um ano depois, você teve aquele valor estornado diretamente da sua conta. Tipo assim, alguém veio lá e sacou, sem você dar permissão. Então, assim, né, quando você olha a sua fatura lá, enfim, o seu extrato, você fala assim, tipo, como? Tipo, não, não, tá errado, né? Exato.
né? E quando vem o chargeback, não vem de uma venda só, né? Quando a plataforma faz chargeback, ela já acumula tudo, né? E, enfim, é complicado. É É. complicado. É complicado. Cara, show de bola. O que você tem aprendido com copywriting, cara? Você pensa em migrar? Cara, essa é uma pergunta boa. O copywriting tem me feito entender o universo de marketing e vendas como eu nunca parei para pensar e estudar. Então, são técnicas que eu acabo até usando nos meus casos, ou na hora que faz uma sustentação oral, um memorial, uma coisa mais específica. Porque são técnicas embora o advogado, o profissional de direito, ele trabalhe com argumentação e persuasão, o copywriting é muito focado em resultado, né, no CTA, em fazer aquela pessoa tomar uma ação. Então, são técnicas que dá para passar para o nosso trabalho de advogado, sem ser muito agressivo, né? E se eu penso em trocar a advocacia pelo copy, cenas dos próximos capítulos. É sempre a gente tentando oferecer o maior valor possível, né? Exato, exato. O dia que brotar na sua consciência que como copywriter profissional, você vai agregar ainda mais valor pro próximo, né? Por que não, né? Exato. Por que não? A vida é uma só, né? A gente tem que fazer o melhor que pode, né? Vida é dinâmica, né? A vida não para nunca. A gente tem que correr atrás e fazer algo que faça bem pra gente e faça bem pros outros também. Show. Eu tinha algumas dúvidas, assim, mais técnicas para tratar sobre o código, assim. Tem regra até, cara, que diz que você não pode participar, tipo, assiduamente de programas de rádio e televisão. Isso poderia caracterizar uma captação indevida de clientes, mesmo que você seja convidado todos os dias. Entendeu? Eu sou especialista em direito digital, beleza. Hoje eu posso ser convidado para trabalhar para uma reportagem na Globo, amanhã na SBT, amanhã na Record. Isso poderia, em algum ponto, ser caracterizado como uma captação indevida. Só que isso ainda não tem um entendimento claro, né? Você tem algum dado numeral para falar que a partir de tantos é corriqueiro? Não tem, Não não tem. tem. Não, é pela experiência mesmo, é caso a caso. Show. Assim, por exemplo, eu sou um profissional, tá? E eu tô lá divulgando. Eu tô lá divulgando, preciso de cliente, tô lá divulgando. Cara, aí eu firo o código. Como que o conselho ele me capta? É alguém que denunciou e assim, uma Sim. vez que ele tenha, enfim, entrado em contato comigo, essa entrada de contato já é a perca da minha licença de trabalhar ou Não, existe não, não. ou existe alguma coisa que eu posso recorrer? Isso. Como que funciona? Vai ter uma denúncia. De alguma forma, essa informação vai chegar até o Conselho de Ética da OAB, É Tribunal de sempre, é Ética. sempre uma denúncia? O conselho de Sempre uma ética. denúncia. Tá. Ó, o Conselho, ele pode atuar e fiscalizar, cara, mas isso é só em casos muito, muito evidentes. Então, em geral, vai ser alguém denunciando, geralmente outros advogados. E isso vai instaurar um procedimento disciplinar. Então, não quer dizer que, puta, vi a tua propaganda na, no Facebook, é muito agressivo, a partir de amanhã você não pode mais advogar. Não, vai ter se fosse um processo, você tem a oportunidade de apresentar a defesa, e existem diversas sanções até se chegar na suspensão definitiva do registro profissional. Isso é como se fosse o caso mais grave possível, entendeu? É a sanção mais alta possível e dificilmente ela vai ser aplicada logo de cara. Ah, tá. Então, assim, é como se fosse assim no futebol. Eu tomo um cartão amarelo antes de tomar o vermelho, que é sair do Isso, jogo. exato. A não ser que você já venha na voadora nas costas de alguém, você vai levar um vermelho, você vai ser expulso, você pode pegar suspensão por outro jogo. Com o procedimento de administrativo, ele também
tende a não ser tão, a sanção a não ser tão severa, né? Logo de cara. Lógico, dependendo do que você fez. Sim, ok. E esse processo administrativo é o quê? Eu realmente tenho que responder com isso? Você vai responder, você vai apresentar uma defesa e vai ter uma decisão, basicamente. E aí Se nessa eu decisão você pode recorrer. para mim recorrer, eu preciso de um advogado? Eu preciso apresentar essa Não, defesa? você sendo advogado, não. Agora, se você, no âmbito, e mesmo né, no âmbito de outros conselhos aí, por exemplo, odontologia, ou farmácia, ou psicologia, você não precisa, no âmbito do teu conselho, de um advogado, que não é obrigatório a presença, mas se chegar no caso de o conselho te suspender por qualquer motivo e você quiser rediscutir isso judicialmente, porque uma coisa é o procedimento em âmbito dos conselhos, que ele é administrativo, e outra coisa completamente diferente é o processo judicial, que você vai levar para o juiz analisar a tua situação. Aí sim você vai precisar de um advogado. Ah, tá. Então, assim, se por acaso o meu conselho me acionar, entrar em contato comigo, eu não estou sendo processado. Não, você está sendo chamado por um procedimento, por uma Interno. investigação administrativa interna. Show. E aí eu posso ir lá e apresentar minha defesa. Tem alguma. Assim, eu estou perguntando no caso de eu realmente ser um profissional e eu fui pego de surpresa e Uhum. eu não sei, enfim, eu não sei direito assim, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. O que que seria uma defesa? Porque enfim, se a pessoa teve essa denúncia, meu anúncio está lá na mão deles, cara, isso é uma prova cabal, né? O que que seria uma defesa? O que que é aceitável como uma defesa? Eu posso assumir a culpa e, enfim, pedir desculpa? Isso já é uma defesa? Porque eu estou falando no caso de quem realmente não tem conhecimento zero de direito, porque nem todo mundo, Sim. né, tem um conhecimento mais largo, assim. Você pode assumir a culpa, você pode pedir para provar que demonstrem que aquele anúncio foi feito por você. Acho que tem uns casos que são muito evidentes, né? Tá lá tua cara, o teu nome, o nome do teu escritório, você prometendo causa-ganho, ou sei lá, cure a depressão em uma sessão, né, psicólogo. Uhum. É mais difícil, é bem mais difícil de você se defender. Então, o que você pode acabar fazendo, até por uma forma de atenuar esse, esse prejuízo para você, em primeiro lugar, imediatamente parar a veiculação dessa publicidade, desse anúncio, ou desse post, enfim, da forma como você escolheu, e estudar se a melhor forma, se a forma menos pior, no caso aí, é você admitir a culpa. Admitir a culpa e se comprometer a não, a não fazer isso no futuro próximo, entendeu? Porque eu vejo do lado também do conselho. Ele não tem o intuito de perder, né, mais um profissional, né? Enfim, eu acho que o conselho não tem essa. Ele não ganha nada com isso, né? Não, Em colocando uma pessoa para fora da casa dele, né? A não ser que realmente ele, enfim, tenha uma cabeça muito alternativa, que ele quer fazer só o que ele quer da vida dele e não quer prestar conta para ninguém. Aí tá denegrindo a imagem da profissão. Mas isso é bem visto, assim, tipo, na sua opinião? Claro que estou falando de todas as profissões que existem, são registradas no Brasil. Não dá para falar de todas. Mas, de modo generalista, você acha que isso é bem visto? Você, enfim, infelizmente errou, assumiu o erro e se comprometer em não fazer mais? sim, eu sou a favor da transparência e existem algumas situações que a gente realmente não sabe qual é o limite, porque não está claro, não foi pré-definido, né? As regras não são tão claras. Então, nessas situações você pode até argumentar que não estava definido, você não sabia, que aquela prática poderia ser vista como violadora do código, enfim. Mas tem situações muito evidentes que a melhor coisa a se fazer é realmente falar, olha, errei,
reconheço o que eu fiz aqui e me comprometo a não fazer mais. Isso não quer dizer necessariamente que você vai sair de um tribunal aí, ético, né, administrativo, com um tapinha nas costas. Muito provável que isso não vá acontecer, né, mas pode ser que isso atenue a tua pena, né, a tua sanção, para que você não seja, sofra mais grave. Sim. Se diz que a mais grave possível mesmo é realmente eu perder o direito de exercer a profissão. Exatamente. E sanções menores seria o quê? Eu não poder exercer por determinado tempo, eu ter que pagar multa. Sanção temporária, suspensão temporária, pode ser administrativo, pagar alguma multa, alguma coisa desse tipo. Show. Eu acabei lembrando agora, o conselho da OAB também, ele disse que você não pode ser agenciado. Não tem uma coisa dessa, né? Que você não pode ter alguém falando em seu nome, isso de você, fazendo propaganda para você, assim, de Você modo... pode ter uma assessoria de imprensa, nada impede que você tenha, e, por exemplo, num release de imprensa, aí, numa matéria, as pessoas citarem o teu nome, é o Renan do escritório da Galinari de Advocacia. Nada impede que isso seja feito. Agora, essa questão de ser agenciado, nunca vi dessa forma. Isso aí. Mas se você for procurar realmente alguém para te dar algumas dicas realmente de marketing, de como você pode se divulgar, sempre pega aquele profissional que você sente que tem mais experiência com o que você está fazendo hoje. Porque provavelmente você vai, enfim, às vezes pegar um designer, pegar uma agência de marketing, que ele está muito focado só em marketing, porque ele atende uma gama de empresas, e ele às vezes não está focado, né, nas suas limitações que você tem enquanto profissional de serviço. Tá? Então é legal ficar atento a isso também, porque senão, por exemplo, um profissional de marketing é difícil você colocar na cabeça dele que ele não pode fazer CTA agressivo. Porque a gente aprende marketing a fazer um CTA agressivo, porque converte mais, porque vai dar mais resultado para você. E é um vício, tá? E é um vício. Como, enfim, como você tem os seus vícios profissionais, por exemplo, que é falar jargões. Por quê? Porque para você é a melhor forma que tem de se comunicar, porque nada é tão claro quanto um jargão, né? Só que às vezes isso não é claro para todo mundo. Quando você entra no campo do marketing, você tem. Quando você precisa tomar uma decisão, quando você monta uma peça de conteúdo, aquela peça são vários blocos que tem lá. Tá? Uma peça de conteúdo ele é composto por vários blocos. Você tem um bloco de captar atenção, você tem um bloco de você gerar empatia, justamente para o leitor entender quem você é e saber que você está falando a mesma linguagem que ele. Você tem um bloco da argumentação, você tem um bloco do fechamento. Né? Quando você faz essa peça, alguns blocos no resultado final eles têm uma importância maior do que outros. Todos são importantes para você fazer um conteúdo épico, um conteúdo bem feito. Só que quando você precisa fazer uma melhoria, né, fazer uma otimização, você prestar atenção em alguns blocos vai te dar mais resultado do que prestar atenção em outros. No caso do CTA, é um bloco muito, muito importante. Tá? E vai ser difícil você colocar na cabeça de um profissional de marketing que atende todo tipo de empresa que você, como profissional de serviço, você não pode fazer CTA agressivo. Ele vai pensar muito mais que é uma limitação sua, que é você que não quer se expor daquela forma, do que seja uma limitação sua porque você está sendo regido por algum órgão. Tá? É importante você também fazer algumas perguntas para o profissional que for te atender para saber se ele realmente tá preparado para te dar resultado, tá? Boa. Cara, Renan, cara, show de bola fazer essa reunião com você. Uma vez estava no palco, agora você está aqui do meu lado. Eu tô me sentindo mais famoso. Eu tô me sentindo mais Valeu, famoso. cara. Cara, você quer deixar o seu contato aqui para quem sentir interesse, que tiver alguma questão para tratar, que pode entrar em contato com você, seja chargeback, seja realmente direito digital, que
que direito digital é uma área bem ampla, né? Chargeback, fraudes digitais, fraudes bancárias é o que a gente tem trabalhado bem agora. E contratos digitais, né? Lançamento, enfim. Cara, tem o meu site que é galinari.adv.br, Galinari com 2 L's, e tem o meu Facebook, Instagram, que é Galinari Advocacia, só tem a gente lá. E qualquer desses canais aí é fácil de entrar em contato comigo. Valeu, cara, valeu, obrigado. Eu que agradeço, cara. Heard of nothing like this. Style so swift, going to work like I'm on the night shift.